oferece Jornal Nacional. As investigações da tragédia em Santa Maria. Testemunhas afirmam que a espuma de revestimento da boate Kiss foi instalada por pessoal não especializado. Nossos repórteres têm acesso ao novo depoimento do vocalista da banda Gurizada Fandangueira. É o de Mauro Hoffman, um dos sócios da boate. Uma entrevista ao médico responsável pelo tratamento dos sobreviventes. Ele explica os efeitos do cianeto, a substância que intoxicou as vítimas. Veja também, bandidos voltam a promover ações de vandalismo em Santa Catarina. A nova lei seca, fiscais vão às ruas do primeiro fim de semana de regras mais rigorosas. A cidade de São Paulo faz festa do Ano Novo Chinês. Quase 70 blocos desfilam no Rio nas vésperas do Carnaval. Os estádios da Copa, um clássico reabre amanhã no Mineirão. Agora no Jornal Nacional. Olá, boa noite. Boa noite. No primeiro fim de semana da nova lei seca, motoristas foram parados numa blitz em São Paulo. Os testes do bafômetro surpreenderam mesmo quem disse que não bebeu. A reportagem de Renata Ribeiro. O teste é o mesmo. O que muda são os parâmetros mais rígidos. A tolerância é zero. 0,05 miligramas de álcool por litro de sangue já é infração gravíssima de trânsito desde a última terça-feira. O teste deste motorista, que não quer ser identificado, deu 0,14 miligramas por litro. Ele diz que apenas fez a higiene da boca com um produto que tinha álcool. Eu não ingeri bebida alcoólica, mas o grau de precisão desses aparelhinhos é tão grande que até o álcool presente no enxaguante bucal pode ser detectado. Vamos fazer o teste? 2,70. Isso aí já dá crime. Embora a lei não determine, nestes casos, os policiais costumam aguardar e refazer o teste. 20 minutos depois, o meu resultado foi outro. Já o daquele motorista continuou alterado. Além de pagar a multa, o rapaz vai ficar proibido de dirigir por 1 ano. Este casal foi parado às 3 da manhã. O teste do motorista deu 0,13 miligramas por litro. Ele vai ser autuado, né? E a gente vai liberar o veículo para a pessoa habilitada que não ingeriu bebida alcoólica. 2 shots. Já acusou, já vai dar uma multa de quase R$2.000. Não faz nem 10 minutos para saber. O jovem ficou no limite entre a infração e o crime. O resultado inicial foi de 0,32. Esse 0,34 estaria preso em flagrante. 0,34 ou mais é crime de trânsito. E além de pagar multa e ter carteira apreendida, o condutor responde a processo e pode pegar de 6 meses a 3 anos de prisão. Eu bebi um saquê, na verdade, há 2 horas atrás. Mas teve gente que aproveitou a noite dentro da lei. Estou sem beber hoje para poder levar o carro com segurança. Vem de táxi, vai a pé, se vira, né? Um temporal provocou estragos hoje no interior do Rio Grande do Sul, em Arroio do Padre, no sul do estado. 200 casas foram atingidas por grandes pedras de gelo e ficaram parcialmente destruídas. A chuva danificou parte da produção agrícola e deixou todo o município sem luz. Continuar instável no sul amanhã. O motivo é uma frente fria que chegou hoje ao país e formou essa faixa de nuvens carregadas. Por isso, o domingo vai ficar nublado e com risco de temporais localizados. Inclusive, não se descarta mais queda de granizo, tanto no sul de Santa Catarina quanto no Rio Grande do Sul. E em Porto Alegre, depois de uma semana de muito calor, a temperatura vai cair. A máxima deve ser de 23 graus. O mar também vai ficar agitado do litoral gaúcho ao catarinense, com ondas de 2,5 metros de altura. E amanhã, a frente fria vai avançar em direção ao sudeste, vai reforçar os ventos que trazem umidade da Amazônia. Pode chover forte na maioria dos estados, desde o Paraná até o extremo sul do Espírito Santo, o oeste do Maranhão, grande parte da região norte e Mato Grosso do Sul. O tempo só vai ficar seco e ensolarado entre o norte de Minas Gerais e o do Ceará. O dia vai começar quente em muitas capitais, com 25 graus no Rio de Janeiro, em João Pessoa, também em Manaus e em Boa Vista. E os termômetros vão subir até 28 graus em São Paulo, 32 em Cuiabá e 34 graus em Teresina.
O Jornal Nacional teve acesso a novos depoimentos da investigação policial que apura a tragédia na Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que está completando uma semana hoje. A reportagem é de César Menezes e Maurício Setúbal. Mauro Hoffman prestou depoimento um dia depois da tragédia. Ele disse que em setembro de 2011 comprou 50% das cotas da Boate Kiss pelo valor de R$500 mil. Mas, segundo ele, sua relação com a Kiss era apenas financeira e não tinha qualquer participação na administração. Essa versão foi contestada em depoimento por Ângela Calegaro, irmã de Alessandro Spor, o Kiko, outro sócio da boate. Ângela afirmou que Alessandro não administrava sozinho. Todas as decisões e assuntos importantes eram discutidos entre Alessandro e Mauro. O depoimento dela foi decisivo na renovação da prisão temporária de Mauro Hoffman. A polícia ouviu também o gerente da Casa de Fogos Cabum. Daniel Rodrigues da Silva contou que Luciano Augusto Bonilha Leão, ajudante da banda, esteve na loja no dia 25 de janeiro, 2 dias antes da tragédia. Segundo ele, quando ofereceu o produto indoor para Luciano, ele achou caro. Indoor é o que pode ser usado em ambientes fechados. O preço era de R$50. Na quarta-feira, eu conversei com o vendedor da loja Cabum e ele deu a mesma informação. Ele custou R$75, eu deixei um preço para ele a R$50 na barraca, e ele não quis que era muito caro. Até agora, apenas uma pessoa foi ouvida pela polícia 2 vezes. O vocalista da banda gurizada Fandangueira, Marcelo de Jesus dos Santos. Segundo os sobreviventes, ele segurava o objeto que pode ter incendiado a boate. Marcelo de Jesus dos Santos disse que Alessandro Spor, o Kiko, nunca fez nenhum comentário ou questionamento de que fosse feito uso moderado dos efeitos pirotécnicos. Ele afirmou também que havia fogos de pirotecnia colados em garrafas de champanhe. Segundo Marcelo, havia superlotação na casa na noite do incêndio. Quase no fim do depoimento, o vocalista da banda reafirmou que o segurança passou para ele o extintor. Disse que retirou a trava de acionamento, mas que o extintor não funcionou. Hoje, um frequentador da Kiss, que prefere não ser identificado, declarou ter visto clientes mexendo com extintores da boate. Em entrevista ao repórter Fábio Almeida, da RBS TV, ele contou que não estava presente na noite do incêndio, mas que há 40 dias presenciou alguns jovens brincando com o extintor que fica perto do palco. Ele retirou o extintor da parede, rompeu o lacre e pulou lá dentro, com atrativo. Pegou o pessoal, ele foi repreendido, né? Por 2 ou 3 rapazes que estavam mais perto. E não sei o que aconteceu depois, com esse extintor. Testemunhas disseram à polícia que parte da espuma utilizada no revestimento da Boate Kiss foi instalada por pessoas não especializadas. O sábado foi de homenagens às 236 vítimas da tragédia em várias cidades do Brasil. A procissão de Nossa Senhora dos Navegantes é um dos mais tradicionais eventos religiosos do Rio Grande do Sul. Esse ano, parentes das vítimas da tragédia de Santa Maria estavam entre as mais de 160 mil pessoas que vieram buscar apoio na fé. Um pesadelo, ele não acredita. Você vê uma pessoa tão jovem perder a vida. No Santuário Nacional de Aparecida, no interior de São Paulo, uma missa também lembrou o incêndio. As vítimas foram representadas por velas no altar central. No Rio de Janeiro, o arcebispo Dom Orani João Tempesta celebrou uma missa em memória às vítimas do Santuário Cristo Redentor, no Corcovado. O secretário de Segurança do Rio, José Mariano Beltrame, gaúcho de Santa Maria, também participou da cerimônia. Desde ontem, homenagens acontecem pelo interior gaúcho. Em Pelotas, no sul do estado, a população pediu que proprietários de casas noturnas se adaptem às regras de segurança. Em Santa Maria, mais uma celebração ecumênica para rezar pelos mortos e pedir saúde para dezenas de feridos que estão internados. Após a missa, o grupo caminhou até a frente da casa noturna. A gente tenha serenidade, e para poder passar para essas pessoas um pouco de paz, porque é um momento muito duro, né? Nossa celebração seja um sinal de fortalecimento e coragem, para que Deus possa fazer desse triste evento uma oportunidade para aprofundarmos a nossa fé.
A maioria das mortes na tragédia foi provocada pela fumaça tóxica liberada na queima da espuma de isolamento da boate, que era altamente inflamável. Testemunhas disseram para a polícia que pelo menos parte dessa espuma foi colada nas paredes pelos próprios funcionários da casa e não por uma empresa especializada. Os policiais encontraram um plano de prevenção e combate a incêndios da boate, mas o documento não estaria assinado. Existe um documento dentro dessa pasta, desse arquivo, que diz PCI. Tá? Lá não está escrito um responsável técnico. Eu quero saber por quê. O que nós sabemos é que, além daquela espuma, foram encontrados fragmentos de uma outra espuma muito parecida que estava no palco. Isso aí a gente já verificou que havia lá em determinados locais do palco. Essa espuma também será submetida à prova pericial. Os documentos apreendidos na casa de um dos sócios da Boate Kiss estão sendo analisados pelos investigadores. Nos próximos dias, deve ocorrer uma nova reconstituição do incêndio. E chegaram hoje ao Brasil 140 kits de um antídoto que será usado no tratamento dos sobreviventes da tragédia. O repórter José Roberto Burnier entrevistou com exclusividade o médico responsável por grande parte desses pacientes. Médico especializado em atendimentos de urgência, Sérgio Baldisserotto é o responsável pela UTI do Hospital Universitário de Santa Maria, para onde foram levados mais de 100 feridos. A função do médico é, acima de tudo, aliviar o sofrimento. Mas tanto sofrimento junto ao mesmo tempo, eu nunca tinha visto. Foi o doutor Sérgio quem levantou a primeira suspeita de que as vítimas do incêndio da Boate Kiss tivessem se intoxicado com cianeto, um elemento químico altamente tóxico e que é considerado um dos venenos mais potentes. O cianeto está presente no tipo de espuma que revestia a boate. Quando inalado, ele ataca e inibe a ação de uma das enzimas responsáveis pela produção da energia de que as células humanas precisam para viver. O cianeto pode atacar o cérebro e provocar tremores, delírios e alucinações. Também pode provocar parada cardíaca. A vítima desse tipo de envenenamento pode morrer por asfixia ou por falência múltipla de órgãos. O doutor Sérgio explica que o cianeto está presente no corpo humano, especialmente em fumantes, mas que exames feitos dias depois da tragédia indicaram que as vítimas foram intoxicadas com níveis altíssimos da substância. Segundo o médico, os primeiros exames para detectar o cianeto no organismo foram feitos muito tarde. As análises elas foram coletadas, isso é importante que se diga, 80 horas depois do evento traumático que a gente considera que é a hora que o incêndio começou na boate. Então, mesmo essas amostras já tardias, que vieram com níveis elevados de cianeto, né, desses pacientes que vieram a falecer, essas pessoas que faleceram nessa catástrofe, provavelmente os níveis de cianeto nessas vítimas deveria estar muito elevados. Assim que receberam a confirmação de que as vítimas fatais tinham alta concentração de cianeto no sangue, os médicos correram atrás do medicamento capaz de inibir a ação do veneno para ajudar os sobreviventes. E descobriram que a hidroxicobalamina, que é uma vitamina B12 injetável, só existe no Brasil em anti-inflamatórios em quantidades muito pequenas. E para neutralizar a ação do cianeto, é necessária uma concentração bem maior. E isso o Brasil não produz. A saída foi recorrer ao governo americano, que fez a doação. E hoje, no 7º dia após a tragédia, 140 kits do antídoto chegaram ao Rio Grande do Sul. O doutor Sérgio disse que o melhor seria que esse medicamento já estivesse disponível no Brasil no momento da tragédia, para as vítimas que inalaram uma quantidade altíssima do cianeto. Qualquer pessoa minimamente inteligente sabe que se houvesse antídoto na hora, talvez alguns pacientes que morreram ali perto, na boate, próximo na zona de resgate, se esse fosse o mecanismo central, teriam uma chance melhor de sobreviver e, obviamente, teriam sobrevivido. Não há como negar isso. Os kits, segundo o médico, poderiam ajudar a salvar muitas vidas, e não só em tragédias como a de Santa Maria. Ninguém espera uma situação como essa, né? Ninguém planeja isso,
mas a gente acredita que seja uma droga útil que deve ter, que os serviços de bombeiros devem ter eles disponíveis nos carros de bombeiros desse tipo de kit, não para atender uma catástrofe, mas para atender a vítima individual, que é resgatada num incêndio domiciliar. O médico diz que agora, entre os pacientes em estado grave, cada caso deve ser acompanhado individualmente e que não há como prever se um ou outro ferido terá mais ou menos chances de se recuperar. Ele diz que, obviamente, as chances são maiores entre os que não estão em estado grave. Segundo o Dr. Sérgio, cada recuperação de um ferido na tragédia é comemorada com orgulho e emoção pela equipe médica. Os pacientes menos graves, provavelmente, mesmo que foram entubados, são queimaduras de virilha, tem tudo para se recuperar. E essa é a expectativa da gente. Cada paciente que a gente consegue tirar da ventilação mecânica e trazer de volta é um motivo de festa para nós. 114 feridos permanecem internados. Nenhum representante do Ministério da Saúde foi encontrado para informar por que esse antídoto não estava disponível no Brasil. Numa nota divulgada ontem, o Ministério declarou que a versão mais concentrada do medicamento não é permitida no país e que há uma discussão dentro do governo sobre a aprovação do uso desse produto. Daqui a pouco, bandidos voltam a promover ações de vandalismo em Santa Catarina. Um clássico reabre amanhã, com